Oi, pessoal. Hoje eu não tinha nem roupa para receber essa pessoa. Cara, um homem que é referência em música, em cinema, em literatura, é um monstro. Me perdoe a força da palavra, mas nada mais é do que um monstro, tá? Fiquem ligados que depois da vinheta vocês vão conhecer quem é. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. Oi, gente. Como eu avisei, se segurem na cadeira porque vem muita coisa boa por aí. Paulo ou Paulinho Mendonça? Seja bem-vindo. Como quiser. As pessoas me chamam de qualquer maneira e eu atendo. Chamou de Paulo, de Paulinho? Tanto faz. Obrigado pela parcialidade, Marcinho. Poxa, eu sou seu fã de carteirinha e mais uma vez agradecendo a Adega do Pimenta, mandou um chopinho pra gente. O Paulo não bebe, tá tomando ali um chopp preto disfarçado. Pô, linguicinhas, patê, um pãozinho alemão. Gente, visitem a Adega do Pimenta que vale a pena. Paulinho, então eu vou chamar de Paulinho porque, como sempre te chamei, vou me permitir essa intimidade. Conta pra mim, como é que começa o Paulinho a se interessar pelas artes? Desde cedo, né? Desde cedo. Eu comecei escrevendo. Eu escrevia poesias e entendia que esse seria um caminho atrativo para mim. E aí comecei a compor. A partir de você ser poeta, você encontra parceiros, ou seja, alguém que demande textos. E aí eu comecei a compor. E aí foi a história das composições. Imediatamente após isso, eu tive alguns parceiros em meio de caminho, como Lully, Jorge Omar. Nesse começo, basicamente, com os dois. E aí engrenou a história dos Secos e Molhados, ou seja, quando eles começaram, ou seja, porque nós tínhamos o Ney como um amigo de fé, né? Uhum. E então, através do Ney, cheguei ao João Ricardo, ao Gerson, que se tornaram imediatamente meus parceiros, e nos Secos e Molhados eu comecei a fazer uma seleção de textos que foram musicados por eles, né? Então, eu participei desse momento, que eu acho que foi um momento único na música brasileira, né? Eu me lembro nos anos 70, quando meu pai chegou com esse disco, aquelas 4 cabeças em pratos na capa do LP, eu e meus irmãos vibramos assim, falamos, vamos ouvir. Cara, tava relembrando aqui outro dia, era o tempo da vitrola, né, do toca-discos, né? A gente, com o maior cuidado para não arranhar, porque meu pai, se a gente arranhasse um disco dele, era uma briga desesperadora dentro de casa. Mas é que a gente rodou esse disco até fazer um buraco. Aquilo, Marcinho, foi um sucesso inacreditável. Ninguém esperava uma coisa daquelas, né? Uhum. Porque primeiro foi uma coisa muito espontânea, não teve o menor planejamento naquilo tudo. Era um grupo de amigos, né, que se organizaram para isso. Ou seja, basicamente os Gerson e o João levaram o Ney para São Paulo, foi o convite. Ou seja, a história se deu com Lully conhecendo o João Ricardo e começando a compor com ele em São Paulo. Ela tinha ido acompanhando o Luiz Fernando Borges da Fonseca, que era o marido dele, e estilo de um filme do Roberto Farias, um dos Roberto Carlos. E lá ela conheceu o João. E aí começaram a compor e já existia um arremedo de Secos e Molhados, mas não era o que o João queria, né? O João tinha uma outra intenção e procurava um cantor que fosse complementar as vozes dele, mais grave, uma voz intermediária que era do Gerson, e um tenor que pudesse, eu tenho um cara, a pessoa era o Ney, que já cantava ele já tinha cantado num filme que eu fiz como
como assistente de direção do Reginaldo, uma música minha e dele, o Pra Quem Fica Tchau. Ou seja, ele já estava já tinha vindo de Brasília, já sabia que ele era um cantor excepcional. E aí eles vieram e convidaram o Ney, se apaixonaram, logicamente, e a partir daí a coisa andou e foi esse fenômeno que aconteceu naquele ano. Eu tive a oportunidade, uma honra, de fazer o DVD da Marília Bessi com o Ney Matogrosso, do Canal Brasil. A gente fez a gravação e a mixagem. E o nosso engenheiro de áudio aqui na época, ele tinha um contato com um gringo lá na Inglaterra, me fugiu o nome agora, Peter, um gringo fera, assim, desenvolvedor de plugins e acessórios para estúdio, coisas de estúdio. Pô, uma dó, esqueci o nome dele agora, me deu um branco. Mas assim, e nós mandamos para ele fazer uma análise, um trechinho de uma música cantada pelo Ney. Ele só perguntava assim, meu Deus, o que é isso? Como é que é isso? Aí quando o Leozinho, Léo Saramago, que era o nosso produtor engenheiro, ele falou assim, não, é um cantor brasileiro, Ney Matogrosso e tal. Eu disse, você acredita que ele tem, na época, acho que 70 e poucos anos, tem 70 anos e tal? O cara falou assim, cara, eu não tô acreditando, que voz é essa? Que coisa maravilhosa, que espetáculo. E esse DVD concorreu ao Grammy Latino, pois né? Ele teve uma belíssima repercussão. Foi. Então... Mas o Ney encanta mesmo. Eu me lembro quando o primeiro disco gravado depois dos Secos e Molhados foi um disco que teve uma pouca repercussão aqui, né? E que hoje é considerado um disco absolutamente cult. E eu me lembro de ter encontrado em Portugal um produtor em português que estudou na Juilliard e dizer, esse disco, você conhece esse disco? Tinha música minha, né? Então ele estava impressionado por eu ser um dos compositores de uma das músicas. E ele dizia, esse disco a gente estudou um semestre na Juilliard, né? Especialmente, primeiro, era uma banda que o Ney tinha regimentado, sensacional. E o Ney, né? E o Ney, o timbre no ápice da voz dele, mais cristalina do que nunca. Continua, ainda hoje é absolutamente cristalina, mas naquela época era o timbre dele cristal. É uma coisa de louco. É. Conta um pouquinho, por falar desse teu lado compositor, conta um pouquinho de Sangue Latino, que assim, que é uma música que eu acho que é marcante e ficou para a história, né? E assim, quando bota seu nome, a primeira referência que vem é o compositor de Sangue Latino. Conta um pouco da história dessa música. Ela tem uma... As músicas todas o repertório dele estava todo pronto, né? Ela foi a última música a entrar. Eles, quando vinham ao Rio, eles ficavam na minha casa. Ou seja, nem ficava na minha casa, João na casa da namorada, e o Gerson ficava também lá por casa. E eles chegaram de tarde, ou seja, eu estava trabalhando, tinha a chave com o porteiro, subiam e tomavam lá conta da casa. E o João encontrou um poema meu na minha escrivaninha. E musicou esse poema nesse intervalo. Não era esse. Ainda não era outro. Era uma outra, que era uma música, uma letra que eu tinha feito para uma música do Jorge Omar, que ia ser gravada. Me lembro que chamava Nada de Novo. Eu não tenho a menor ideia do texto, mas eu me lembro que chamava Nada de Novo. E aí foi aquele constrangimento. Eu disse, porra, João, tem a letra do outro, né? Tá pronto. O João ficou lá muito satisfeito, porque a música dele era legal, era ótima. E aí de noite eu estava culpadíssimo, porra. E aí acordei de noite e escrevi uma letra que eu imaginava que fosse adequada àquela música que ele tinha feito para o Nada de Novo. Não tinha nada a ver. Ou seja, era um buraco enorme, mas ele levou a letra e fez fez o Sangue Latino. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu trabalho com muitos músicos e vejo cada um com uma forma de compor. O que você prefere? Fazer a letra em cima de uma melodia ou que o músico faça a melodia em cima da sua letra? É indiferenciado. Assim, Hoje eu tenho mais... Até pelo estímulo, né? Você tem mais facilidade em botar letras em músicas. Acabei de fazer agora, nesses últimos 2 meses, 3 músicas com 3 compositores diferentes. Um, o Paulo Francisco,
que acabou de lançar uma música chamada Delicadezas com um cantor chamado Bonar, Gustavo Bonar, que eu acho que vão ouvir muito falar dele. Tá. Um belíssimo cantor. E também foi uma letra que eu... Outra foi com o Zé Renato. Eu acabei de botar uma letra numa música dele, que eu acho lindo. E agora, há 2 dias atrás, com o Jim Porto, que é um pianista brasileiro que mora na Itália. É o pianista da noite, é uma figura ótima também. E essas são músicas que têm sido feitas em cima da melodia. Em cima da melodia. E aí, como é que... Só uma curiosidade aí nisso. Vem um tema, ele fala assim, eu fiz essa música pensando na praia, eu fiz essa música... Não fala nada? Nada, não tem... Eles são pelo menos generosos comigo, que me deixar pensar no tema que a música me oferece. E essa inspiração, como é que vem? Ela vem do nada? Você tem um método de se inspirar? É transpiração, né? Mais do que qualquer outra coisa. A inspiração vem no poema, né? Ou seja, quando você prepara alguma coisa. E tem uma diferença fundamental entre você escrever poesia e você escrever letra de música. Muito raramente um poema se presta a uma letra de música que seja fácil de ser musicada. Por conta de diversos motivos. Métrica, o rigor é outro. Eu sempre brinco que música é matemática, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ali vai embora. E se for valsa, é outro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas é uma matemática que é praticamente exata. E eu acho que isso é que me facilita como botar letras, porque eu não tenho ouvido nenhum. Eu sou péssimo de... Não então, toca nenhum instrumento? Não, eu toquei piano, eu estudei piano quando era menino, porque eu estudei no colégio interno e você tinha aula de piano. Mas eu joguei futebol e quebrei 8 dedos. Então nunca mais, não era uma coisa fácil. E não tinha nem piano em casa. Agora eu até tenho, mas não me sinto estimulado a tocá-lo. A música perdeu pro futebol nessa época, né? Mas depois recuperamos, né? E o cinema, Paulinho? Como é que é o cinema na sua vida, a ponto de ter sido presidente do Canal Brasil? Que o meu filho, ele me zoa, que ele fala assim, pai, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de assistir Canal Brasil. Eu falei, cara, mas eu gosto, cara. Pô, eu gosto de ver os filmes, eu gosto de ver na época na nossa época, tinha os programas musicais, os shows. Cara, não tem nada de errado nisso. Ele fala, mas tu gosta muito. Eu falei, que bom, alguém tem que gostar, né? Como é que começou a sua história com o cinema? Você já falou que foi assistente de direção do Reginaldo? Eu acho que o cinema é a coisa que eu realmente gosto, né? O que eu gostaria de ter feito na vida foi ter feito cinema. Eu dirigi também. Eu dirigi um filme que foi premiado, foi naquele festival JB de curta-metragem. E... foi indicado para Berlim, não pôde sair na época por conta do rigor da nossa censura. Sim. Como era o nome dela? Que o Léo Jaime até fez uma música. Não, a Dona Solange. Dona Solange. Não, mas não era a Dona Solange, não. Isso era um codinome, né? Não, era o nome dela. Tá. Dona Solange. Conheci Dona Solange. Eu pensava que era um personagem. Não, é verdade. Adorava o Ney. Né? Facilitou. Que bom. Mas esse filme a intenção era essa. Eu escrevi roteiros, né? Escrevi alguns roteiros para o Paulo Porto, escrevi com o Reginaldo Farias, escrevi o Pra Frente Brasil com o Roberto Farias, que foi um filme também muito, muito marcante. Foi. Então, o que eu queria fazer era cinema, mas eu não conseguia sobreviver dessa forma. Então, eu sou um administrador de empresas, né, e com formação em informática. Então, eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos, ou seja, eu tinha que sobreviver e cinema não me dava essa certeza, né, essa condição. Infelizmente, no Brasil, essa é uma realidade. Né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas que conseguem se manter no cinema, no que eu chamo na faixa do BO, que é o baixo orçamento, geralmente são pessoas que têm a sua carreira paralela, onde elas ganham dinheiro para poder investir na carreira cinematográfica. Minha intenção era ir para estudar cinema em Roma, na escola mas
na época eu vou fazer um filme com o dinheiro que eu tinha economizado para poder passar 2 anos estudando, eu disse, bom, vou fazer um filme. E fiz, foi um curta-metragem chamado A Casa Tomada, baseado num conto do Júlio Cortázar, que me deu o prazer de conhecê-lo, né? O Cortázar, trocar correspondências e encontrar com ele em Paris. E esse filme foi uma bela experiência, né? Para mim, foi premiado, teve esse reconhecimento, mas depois Não deu para seguir a carreira nessa área. Pode contar. Não, e a história do canal, ou seja, eu não fiz o canal, ou seja, não participei do canal inicialmente como cineasta. Eu participei como administrador, ou seja, eu montei a operação do canal. Ou seja, para que ele pudesse existir por uma questão simples. Eu dirigia uma empresa, uma associação de classe chamada Andima, que era uma associação de instituições de mercado aberto, que era basicamente ela funcionou durante o período que eu tive à frente dela como uma promotora de mercados, considerando que a minha origem é de informática. Com base nisso, a gente desenvolveu uma série de ativos. Hoje, o que existe, nós temos um mercado absolutamente moderno, o mercado financeiro brasileiro é moderníssimo, ainda fruto desse trabalho desenvolvido pela Andima através de dois grandes sistemas. O Selic, que é o que o Banco Central opera, e o CETIP, que é dos títulos privados, assim, título público e título privado. Então, na CETIP, nós criamos todos esses títulos, essa quantidade de sopa de letras que tem aí, são títulos que são operacionalizados pela CETIP, desenvolvidos pela Andima. E nesse momento era uma consciência de que a Andima era ela era a ponte entre o capital e a demanda de recursos, ou seja, era o investimento e o produto a ser promovido, né? Então, eu tinha lido numa determinada reportagem no The Economist sobre o mercado americano e se a gente tiver e a gente tinha o cinema, né, como um grande buraco. Ele está vivendo o plano Collor, que acabou com o cinema do país, né? Então, eu chamei o Roberto Farias e o Luiz Carlos Barreto para mostrar como funcionava esse cinema e propor que a gente pudesse criar um título que seria para fomento das atividades cinematográficas. Ou seja, era um título que, com incentivos fiscais, ou seja, obtinha captação de recursos em empresas que promoveriam, então, o desenvolvimento de projetos cinematográficos. E foi o que aconteceu, foi o certificado do audiovisual. Então, isso começou foi o que propiciou o recrudescimento da atividade logo depois do plano Collor. Né? E eu saí da Andima, fui trabalhar num banco, fui ser diretor de um banco e saí do banco, tinha uma empresa própria e o Luiz Carlos e o Roberto voltaram a me procurar para dizer, olha, nós temos uma oportunidade agora, vai ser criada uma lei do cabo e o cinema brasileiro pode ter um espaço na televisão, ou em cotas, ou num canal próprio. Para leigos, a lei do cabo é aquela que tinha que ter uma porcentagem de produções nacionais, não é isso? Não, essa veio depois. Veio depois? Essa antecedeu. Não, essa veio antecedeu. A lei de cotas, que chamam SEAC, veio a 12485. Essa não, essa foi de 96. Foi o primeiro movimento durante o governo do Fernando Henrique, feito pelo Serjão. Então, olha, a gente tem a oportunidade de criar um canal, desde que a gente monte uma operação que tenha como recursos, como grandes ativos, as películas, ou seja, os filmes que existam, né? E a partir daí a gente montou, nos organizamos como um consórcio, inicialmente, onde aderiram os produtores que acreditaram no projeto. Certo. Tentamos todos. Já nasceu com o nome Canal Brasil?
nasceu e posterior. Era o grupo... Esse era um consórcio, já era um grupo Canal Brasil. Certo. Esse consórcio arregimentou um número grande de filmes, 200 e tantos filmes, 220 e poucos filmes, e esses são os produtores que ficaram sócios desse grupo, que se mantém até hoje. Então, a partir do consórcio, nós montamos uma empresa, que é uma limitada, e essa empresa criou uma sociedade anônima, que é o Canal Brasil. Nós precisamos, a partir daí, ou encontrar um investidor que nos permitisse estruturar um canal, ou um financiamento, ou uma participação. Né? Na época, sai a lei, e o nosso primeiro contato foi com a TVA, que era quem tinha maior demanda pelo cabo. Ou seja, ela era exclusivamente cabo. Não teve muito sucesso. Os caras A TVA era da Editora Abril, não era? Era da Editora Abril. E eles não acreditavam que essa lei pegasse, e a Globosat nos atalhou. A Globo nos atalhou através da Globosat. E no entendimento deles, eles tinham associação com a NET e com a Sky. Sim. Então, nós seríamos um conteúdo para a criação desse canal. Eles entraram de sócio nessa sociedade anônima, que se mantém até hoje com essa limitada, que representa esse grupo de 7 cineastas, certo. E eu, e a Globo com os outros 50% do canal. Durante 4 anos, a Globo tocou o canal. Ao final de 4 anos, nós tivemos diversos motivos, desde gestão a uma crise conjuntural. A atividade passou por um percalço grande. E aí nós renegociamos, isso nos atribuíram, então, uma dívida grande, porque quem segurava o canal, nós não tínhamos dinheiro, quem tinha dinheiro era a Globo. Então, eles mutualizavam a ineficiência, basicamente por conta de uma operação mal sucedida em Portugal. Se criou o Canal Brasil em Portugal e nós tivemos uma brutal inadimplência. Assim como nós tivemos inadimplência da NET na época. Então foi inadimplência de tudo quanto é lado, viabilizando o canal por mutualização da Globo. Então isso se atribuiu uma dívida. Houve um processo de renegociação dessa dívida e a partir daí teríamos que ter uma substituição, porque se continuasse sob gestão Globo, nós poderíamos ter uma continuidade do problema. E a partir daí eu fui convidado a assumir patrioticamente o canal. Né? Aí eu fiquei durante 15 anos à frente do canal. E o canal que deu oportunidade a muita gente, né? Não só retomava os filmes antigos, né? Mas várias produções foram viabilizadas por causa do canal. É surpreendente, nós somos considerados os maiores produtores, Nancy nos consideram como os maiores coprodutores de cinema brasileiro. São cerca de 380 filmes, não é muita coisa, com mais 180 shows. Por um motivo simples, ou seja, assumindo, eu não tinha nenhuma experiência de televisão. Eu acho que essa foi uma vantagem. O que a princípio foi um receio, depois se tornou uma virtude. Eu tinha capacidade de entender o diagnóstico que se apresentou. Né? Nós tínhamos um entendimento que nós éramos o 6º telecine, ou seja, uma solução corporativa, né, de você ter 5 telecines e botar um canal de filme brasileiro acoplado a eles. Eu me lembro que era 61, 62, 63, 64, 65 e 66. Canal Brasil. E entendido como um canal de filmes brasileiros velhos. Não fazia bem a autoestima de ninguém, né? Sim. E aí vamos desmontar essa lógica. Minha primeira atividade foi, tão logo a gente começou a buscar alternativas para todos os serviços que nos eram prestados, porque o custo Globo era caro para a gente conseguiu, trazendo a mercado, inclusive com o uso da 24P, nós começamos a ter uma sobra de recursos que nos permitiu fazer programas próprios. Né? Em 6 meses nós já tínhamos uma grade de 5 programas
Tem cada programa maravilhoso, né? E eu me lembro que 3 meses depois da estreia desses programas, o Jornal do Brasil, na época, estampa uma manchete: Canal Brasil, onde os loucos se encontram. O que era para mim para os sócios não foi muito agradável, mas para mim era exatamente o que eu pretendia. Entendi, chamar atenção. O entendimento é dizer, olha, não adianta você tentar fazer o que os outros canais fazem, que era a primeira recomendação que a gente tinha, especialmente eu, que não era de televisão. A fórmula. O caminho é esse. Porque seria um arremedo de tudo, porque a gente não tinha dinheiro e ia ter que fazer por menos. A gente tinha que buscar um caminho diferenciado. Isso foi buscar uma inteligência que estava fora da mídia convencional, né? O mainstream não tinha absorvido. Então a gente trouxe Pereio, Ângela Rorô, Bial apresentando um programa, o Lázaro fazendo sua primeira direção, o Espelho, o Celton fazendo Tarja Preta, que foi também a sua primeira direção. Então, isso serviu para dar um balizamento no que a gente pretendia. E a partir daí foi uma condição natural dentro desse mesmo princípio. Princípio esse que eu usava como bordão para quem nos oferecia programas. Se puder estar em outro canal, não adianta trazer para o Canal Brasil. Aqui é o que ninguém se propõe a fazer. E isso seguiu como regra, né? Serviu como estratégia e posicionamento, né? Tem um programa que eu era muito fã, que eu adorava, que não tinha nada a ver com cinema, nem com música, que era o Louco do Paulo Tianfai com Larica Total. Esse foi um grande sucesso. Nossa, foi um estouro, eu não perdia um episódio, aquelas loucuras dele, comendo aquelas coisas, aquelas gororoba que ele inventava. Mas eu gostava muito também de um que mixava aqui, que era o do Matador de Passarinho, o Rogério. Rogério. Cara, as entrevistas, era um podcast. Era o embrião do então, podcast. Se você olhar, tudo isso é podcast. Hoje eu estou no conselho do canal, eu sou conselheiro do canal, e uma das conversas que a gente está tendo de posicionamento, hoje, no momento em que o setor está passando por uma crise quase tão grande quanto foi a de 2001, 2002, com essa transição, agora no momento, eu acho mais auspicioso para a gente, na medida em que a gente tem um acervo enorme de filmes, coisa que a gente não tinha naquela época. E vivendo um momento de transição, onde o setor não é mais o que era e ainda não é o que vai ser, que é o stream. Essa colocação. Então, essa transição, qualquer transição é sempre dolorosa. Então, hoje a gente está vivenciando isso. E o canal está voltando a ser um canal de filmes, ou seja, que é a sua gênese, né? O seu DNA está lá, é esse. E o diagnóstico que ele estava fazendo numa reunião de conselho foi exatamente esse. Hoje é muito mais difícil fazer o que a gente fez em 2004, porque aquelas soluções são hoje cobertas, são oferecidas através do podcast. Né? Pois é. Eu, inclusive, vou fazer uma propaganda. Aqui na Santa Locação, 24P e Zoeira, esse estúdio está à disposição dos clientes. Você tem conteúdo, quer bater um papo com seus amigos, com seus convidados, mas não quer investir em câmera, televisão, fundo, luzes, liga pra gente. Convida, bate um papo aqui que a gente viabiliza. Esse cenário, Paulinho, é totalmente customizável. A gente muda as cores do fundo, as cortinas, muda a cor da mesa. Se quiser uma televisão de 70 polegadas, a gente dá um jeito e bota. É tudo customizável. Então, e praticamente aquilo que ligou o disjuntor, o equipamento já está aqui. Se vocês quiserem botar a Simone aqui entrevistando os artistas, vai ser um prazer relembrar os nossos velhos programas de Canal Brasil, de Cine Jornal, faixa musical. O ambiente é ótimo, o ambiente se presta a isso. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte, o Canal Brasil sempre foi um grande parceiro aqui da produtora. E eu sinto saudade dos shows de Zé Brito que a gente gravou, esse próprio da Marília com o Ney Matogrosso, os shows que o Rodrigo Faur produzia com a velha guarda. Cara, eu tenho muita saudade desses shows. Isso tudo está no ar. Esse é o nosso conforto em relação a qualquer coisa que venha a se fazer. E a gente está passando por uma reformatação, ou pelo menos um reposicionamento. E com esse acervo,
nos permite ter uma possibilidade de futuro bastante interessante. Eu acho que vem algumas mudanças e um reposicionamento interessante do canal. Vocês ainda têm latas de filme ou foi tudo já digitalizado? Está Já tudo digitalizado. Tá tudo bonitinho, Tudo né? digitalizado. Por- As latas de filme têm uma história interessante na origem do canal. Depois de um longo período de negociação com a Globosat, chegou-se a um acordo. Ou seja, um acordo que era conveniente para o nosso lado. Teve uma participação definitiva da Marluce Dias, que na época era A a diretora-geral. diretora-geral da Globo, batendo o martelo, que é aceitando as condições que a gente pedia, que eram condições igualitárias. Participação isonômica. Fechamos, uma vez fechado o acordo, eu volto para o grupo e digo, olha, a condição agora é que nós temos que entregar as betas em um mês. Eu digo, beta? Que beta? Não tinha beta. Era tudo película. Então, eu vendi o que nós não tínhamos, né? Caramba. Como é que a gente resolve isso? Onde é que se produz, se transforma película em beta? Era o nome da telecinagem, não era Era isso? telecinagem. Que é pegar um filme de 35 milímetros, transformar em o áudio Betacam. vinha no magnético, né, perfurado, e projetava isso para uma Betacam Betacam. filmar Isso. e virava o arquivo, que hoje também já não existe mais Betacam, né? Não existe. E aí, onde é que se faz isso? Olha, a alternativa é vamos tentar conversar, porque se faz isso nesse lugar. Então, Era Casablanca que fazia Era isso? Casablanca. Eu fui conversar com a Arlete Ciareta. Me lembro que no almoço a gente saiu com o almoço definido. Ela liberou Que bacana. um telecine que estava aqui no Rio, e a gente conseguiu telecinar, e a Casablanca é sócia do canal até porque hoje. Era caro Eram isso. 220 e tantos filmes. E foi Entre longas, médias e curtas. Ou só Tudo longas? longa. Tudo longa. tudo longa. Caramba, isso dá trabalho. Deu trabalho. Mas, pô, bacana, porque esse acervo fica, né? E hoje em dia já deve estar tudo digitalizado. E já está tudo digitalizado. Num grande banco de dados aí, Tá na Globosat, né? Tá todo lá, na Globo agora, né? com seus backups tudo. bonitinhos, né? Cara, muito material, era muito conteúdo, né? Me lembro de um show que a gente fez aqui do Tony Platão com o Gringo Cardia dirigindo. Pô, foi eleito o melhor DVD de 2009, se não me engano. Foi. Lindo, todo Lindo. em preto Preto e e branco, né? Primeira filmagem HD que nós fizemos, quando nós tínhamos acabado de comprar as câmeras HD, que na HD naquela época também era inacessível para as pessoas. Hoje até celular é HD, né? Mas eu lembro bem dele. filmamos, Foi lindo aquilo. Filmamos com... Olha, eu me lembro tadinho do Tony. Ele é guerreiro, viu? Porque foram 18 videoclipes ao vivo, a verdade foi essa. Que era ao vivão, Foi. ele cantando, banda, e a cada música trocava todo o figurino. cenário. E os figurinos. Trocava tudo, uma loucura. O Gringo, cara, fez umas coisas alucinantes. Quem tiver oportunidade, procura aí no YouTube do Tony Platão. Cara, é lindo demais esse DVD. Cara. E o DVD da Marília Bessi com o Ney Matogrosso também, Inferninho. Inferninho. Cara, lindo demais. A participação do Ney Matogrosso levou o público ao delírio ali no Teatro Rival. E eu tive a honra de, nos dois casos, de gravar e mixar. Eu tenho assim... Tu fez também o do Gerry, né? Gerry Adriani. Foi o último DVD Foi o do último Gerry. DVD dele. Eu, inclusive, até outro dia num TBT desse da vida, eu postei uma foto que ele ficou em cima de um tablado, né? Era uma imagem lindo bacana. Lindo aquele DVD. Nossa, lindo. Era um reposicionamento também da carreira dele, né? Cantando aquilo que ele não tinha deixado. Lindo demais. Ele gravar lindo, mas infelizmente ele nos deixou. Eu tenho medo de ficar relembrando nomes para não esquecer ninguém e depois ficar bravo com a gente. São 180, você vai esquecer de muitos. Sim, mas foi, cara, festival de sambistas da velha guarda, cada coisa mais linda que a gente gravava. E a gente gravou todo mundo. A gente gravou todo mundo. Não tinha discriminação, né? Era samba, rock, popular. Na música... Não, teve, o sertanejo a gente não fez, essa nova... A gente tinha um certo critério de qualidade de avaliação, mas era música popular brasileira
Boa. Não, era coisa boa mesmo. Quem tiver a oportunidade, assiste. O Canal Brasil ainda é o 66 de alguma... Não, Eles vão mudando. Mudou ainda comigo, porque eles nos ofereceram, eles reorganizaram o line-up deles. E aí nós passamos a ser o 565, uma coisa assim. Por causa do HD, a versão em HD. Quando entrou, tu ganhou um o HD, 5 na frente. Mas, gente, procura o Canal Brasil, cara. É um canal gostoso de assistir, cara. Boas recordações, você vai ver. E assim, fica registrado a carreira de pessoas que já nos deixaram, né? Então, você olha assim, você mata a saudade, você fala assim, poxa, como essa pessoa era bacana e tal. E a gente conviveu aqui com eles, né? Então. E como é que tá hoje Cara, você faz uma coisa que eu já falei com o Bernardo, cara, que eu queria entender melhor a sua sensibilidade para fotografar músicos de rua. Como é que começou isso? Cara, eu vejo aquelas fotos, eu fico encantado. Nem eu sei, ou seja, eu sempre gostei, primeiro, sobretudo respeito, né? Ou seja, em todos os lugares que eu andei, eu sempre fotografei músico de rua, né? Um período que eu tive que ficar em casa porque estava me recuperando de uma pequena cirurgia, eu já estava de saco cheio de ver série, de ler, comecei a rever minhas fotos e eu descobri que tinha um padrão, que eram os músicos de rua. E aí aquilo me surpreendeu, eu não tinha noção do quanto eu havia fotografado já de músicos de rua. E aí comecei a postar no Facebook, e aí começou a ter repercussão, né, Lindas. de livro. Eu estava fazendo um livro quando veio a pandemia. E aí perdemos patrocínio com a editora da Quarup. Perdeu-se esse patrocínio e eu fiquei numa zona de desinteresse na coisa. Até que eu tive uma exposição, convite para uma exposição em Portugal, dos músicos de rua. O Grassi e a Cissa, que tem o Antônio Grassi e a Cissa Castelo, tem uma... E Paulinho, vamos fazer a gente está inaugurando uma exposição, uma galeria aqui em Portugal, num lugar super bacana, que é a LX Factory, e não quer fazer a exposição do Músicos de Rua? E, vamos fazer. Fiquei meio assim, porque teria que revisitar aquela coisa toda, mas a minha mulher me ajudou nesse negócio, e ela separou... Posso fazer uma parte? Sua mulher é uma pessoa que quem não ama Mônica Martins é louco, né? Porque é uma figura maravilhosa, ligada no 220. Vocês estão vendo aqui o Paulinho, essa coisa calma, queridão, não sei o quê. A Mônica é ligada no 220. Ela aqui, ela já tinha mudado essa mesa toda, já tinha corrigido coisa, já tinha feito... Só essa é a partezinha. Eu imagino ela pegando... É um talento, né? Nossa, é um talento direção de arte tudo, dela. Né? O que ela faz E ela resolveu pesquisar. Eram 500 e tantas fotos. Olha. Eu não tinha noção de que eram tantas, né? E de película, toda já na época não, digital? Ali já era... Ela pesquisou tudo. Eu disse, bom, vamos criar um padrão para isso, e há algum tempo eu só estou fotografando com o celular. Tá. Então eu disse, olha, vamos usar só as de celulares. Aí comecei a fazer uma pré-seleção, deram 100 e poucas fotos, aquelas que eu dizia, porra, essas seriam do cacete. Mas eu tinha um espaço limitado. Esse espaço me deram para umas 40 fotos. Eu consegui botar 45. Mas aí entrou o talento da Mônica, ela fez a curadoria. As outras fotos que não foram utilizadas convencionalmente, ela criou uma parede de lambe-lambe inteira. Então, sem repetir fotos. Eram aquelas tudo colado. E o resto eram todas as fotos convencionalmente dispostas, e umas caixas. Ela fez caixas, então, com algumas das fotos também dentro E aí botou, na abertura da exposição, ela botou um banco de praça com um poste, uma árvore, e tinha um músico de rua tocando. Então foi uma delícia, porque as amigas, as fadistas cantaram, tinha uma amiga, a gente fez uma série de coisas em Portugal, fiz alguns programas lá, né? Então,
eu dei sorte também, porque estava acontecendo, ia começar a acontecer o Rock em Rio. Então, estavam chegando os músicos, estavam chegando as pessoas. Isso que eu acho que é uma loucura. O Rock in Rio em Lisboa. Né? É. E aí chegou o Gerson, ou seja, parte dos Secos se encontraram lá. O Ney estava chegando e o Gerson chegando estava em Roma. Então também vieram. Então foi uma festa. A chegada do Ney, então, foi um sucesso, porque o que tinha de imprensa largou a minha entrevista e partiram todas para ele, né? Foi ótimo. Inevitável. E aí, mas foi ótimo, porque foi uma noite que se estendeu com o que era uma exposição de fotografias, virou também um sarau. Virou um sarau. Não, e assim, invejinha, né? Porque quando é que isso vem para o Brasil? Já pensou? Pois é, temos que a exposição está toda aí guardada lá em casa. A gente tem que ver em São Paulo, Rio. Então a minha editora, a editora do meu livro, está propondo que a gente faça o livro de fotografias. Então falta só uma questão de organização, né, para poder. Não, porque eu vejo no Facebook, eu fico curtindo, eu acho lindo demais. Eu gosto muito de fotografia, eu tenho um irmão fotógrafo, né? Então, apesar de minha vida toda ter sido no áudio, mas eu já tive algumas experiências com fotografia, assim, eu gosto muito. E por falar em fotografia... E o importante nisso tudo é que aí eu descobri o quanto a gente circulou, porque são 39 cidades, em 20 países diferentes, né? Tudo sob esse olhar, mas que se originou mesmo na admiração e no respeito que eu tenho por esse nível de exposição, né? Por falar em fotografia, vou fazer uma propaganda aqui. Meu amigo Marcelo Giannini acabou de fechar lá com o Canal Brasil. Ele tem um curta que é belíssimo, 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 que é um texto do Edson Ataíde, que fala sobre fotografias. E o Marcelo fez, com aquela visão dele de diretor de arte incrível, ele fez um registro, um personagem que anda pela cidade e registra os momentos com os seus olhos de Kodak. Olha que barato. E aí a cena acontece em movimento, dá um corte assim, aí quando volta a cena está congelada. A trilha belíssima do Léo Gandelman, cara, trilha linda, linda, linda de morrer. Sound design desse que vos fala e mixagem. Cara, fiquem ligados que no Canal Brasil vai ver, esse filme é belíssimo, é um curta, assim, mais de 20 louros, festivais pelo mundo afora. Belíssimo. Vou fazer essa propaganda aqui do Giannini, que é o Giannini é um talento, né? Ou seja, é um talento que migra. E essa experiência da publicidade, ele foi também um publicitário do canal, né? Fazendo coisas incríveis. Fomos premiados algumas vezes. Aquela campanha com as marionetes. O que é aquilo? O Zé do Caixão no cemitério. O áudio é todo meu. Eu que fiz a sonorização, porque não tinha som direto, não tinha som real. E aí eu gravei com o Lázaro na casa dele, gravei com o Pereio, gravei com o Mujica. Tinha quem mais? Tinha mais. O Ney era só dançando a música. Sangue Latino. Tinha mais um. Tinha o menino dos discos, o do som do vinil. Tinha um Charles. Que era uma vinheta só. Tinha o Mosca, não estava? Mosca estava. Paulinho Mosca também acho que virou boneco. Cara, aqueles bonecos são sensacionais. Aquela campanha é genial. Linda, linda, linda. Foi grande prêmio, colunistas. Cara, cara, de uma felicidade, assim. E era sempre... O Stallone, o Sylvester Stallone com o Lázaro. E aí a gente pegou o dublador, Luiz Ferrer Mota, que era o dublador do Stallone. É verdade. Cara, e ele dublou o boneco. E ficou muito bom, ficou muito... Aquela campanha é sensacional. Que aqui só toca... Aqui é o Canal Brasil, a gente só fala português, meu amigo, desculpa. Cara, era muito bom. O Pérez saindo do banheiro, cara, eram uns detalhes. E o próprio Paulo, que era o Oliver Haw, que era ele é verdade. Ele de mestre cuca francês, falando uma receita em francês, e era um sonho. Aí ele acorda, a realidade dele era abrir a geladeira, só tinha um ovo. É verdade. Voltamos à realidade. Ovo. Cara, esses comerciais são brilhantes. Fora muitas outras coisas que ele fazia, as vinhetas que ele fazia com os efeitos sonoros. Eu me lembro que teve uma vinheta que a gente fez com a assinatura aqui, a gente só usou brinquedos.
aquele pianinho infantil. Ah, é verdade. Um birimbauzinho infantil. A gente só usou brinquedo e fizemos a trilha com isso. Ele era brilhante. Ele era brilhante, não, ele é brilhante. As campanhas sempre foram muito criativas. E eu acho que todo o canal tinha uma característica. Um canal que tem 70% da sua programação em filmes tinha uma enorme dificuldade de cumprir alguns buracos que surgiam entre um filme e outro, né? Que eram, um filme tem 120 minutos, o outro tem 90. Como é que você cobre isso? E a gente desenvolveu uma linha de interprogramas, que eram programas ou eram vinhetas, né? Que se criavam. Isso sempre foi muito criativo. E esse a gente teve também muitos prêmios, muitos prêmios. E eu acho que basicamente surgiu essa história dos interprogramas dentro dessa necessidade que o Canal Brasil tinha de cobrir esses buracos. Hoje muita gente usa, né? Eu vejo que porque, assim, eu acho, Paulo, que a internet ela trouxe uma evolução daquela coisa de você poder assistir na hora que você bem entende, né? De você ter o acervo ali à sua disposição e você, como você falou, você gostava de ouvir podcast, de repente caminhando. A internet permite isso. Mas uma programação bem feita de um canal de TV, eu me lembro que, cara, eu já sabia também algumas coisas para você tem que se regrar, né? Buscar, essa hora é a hora do tal programa, eu vou assistir e tal. Então eu sinto falta. Mas hoje isso tudo também tá disponível na grade, né, da Globosat. Na Globoplay. Então você tem todos esses programas, tem os acervos também, que a boa parte deles estão disponibilizados também lá. Então é uma coisa a ser revisitada, né? Porque são muito interessantes, né? Se fez muita coisa, eu tenho muito orgulho disso. Se fez muita coisa. O Canal Brasil é um patrimônio, né, da cultura brasileira. Eu assim, sou suspeito para falar, né? Pelo carinho. E assim, você não ficou com um talento guardado só para você e para a Mônica, né? Tem o Rodrigo. O Rodrigo não é da Mônica, né? Mas é um publicitário que eu tive a oportunidade, um filhão que é um talento absurdo. Está em São Paulo ainda? Está em São Paulo. Está em São Paulo direto. Não tem jeito de voltar, né? É uma pena. O meu querido Bernardo, que é meu irmãozinho, diretor de fotografia. E agora está tirando o ano de editor também, finalizador, né? Está fazendo de tudo. Foi a pandemia. A pandemia obrigou as pessoas a se reciclarem, né? E foi ótimo ele ter fechado a produtora justo no começo da pandemia. Teve muito bom senso nessa coisa. E que a gente possibilitou que a gente fizesse coisas lá durante esse período. Nós fizemos 3 videoclipes para o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, com Mosca, com a... Ai, meu Deus, foi Joyce e o Francis. Joyce e o Francis. Isso tudo pela internet, né? E a gente sincou e equalizou. E tu fez pra gente também os filmes de relançamento do Museu da Língua Portuguesa. Sim, com muito orgulho. Aquilo foi sensacional, né? Nossa, eu fiquei muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Hoje está no acervo do museu. Mas foram incríveis, porque a gente não acreditava que pudesse ser feito, mas a gente gravou. Bom, primeiro me trouxeram amizades que são incríveis. Eu gravei o Agualusa na ilha de Moçambique. Sim. A Matilde Campilho em Lisboa, o Zambujo, Antônio Zambujo em Porto Covo, Dona Conceição Evaristo do interior de Minas, Krenak na aldeia dele. Então isso possibilitou você... Isso foi o que a pandemia trouxe. Se alguma coisa trouxe de bom, foi nos forçar a nos reinventar. Eu e Bernardo fomos gravar com o Ney Mato Grosso com todos aqueles critérios de proteção. E, cara, praticamente a Mônica mandou: tomem banho de álcool, máscaras, cuidados, e fomos e gravamos. Ele fez uma participação linda também, né? Ele meio que recitou, cantando uma das letras dele. Cara, assim... A tua galerinha tá toda ligada à arte, né? E tem Joana também, Joana, que é também a nossa fotógrafa, né? Eu acho que eu digo que é a mais talentosa de todas, porque tudo que ela faz, ela
Ela faz bem. Tá vindo tá morando em Tá Portugal. morando em Portugal. Mas tá voltando agora e vai morar em San Diego. Joana morreu de dar risada comigo que eu fiz o som direto do Delicadeza pra... Ai, meu Deus. Pra Cissa. Pra Cissa. E aí, pô, tinha um personagem que só era citado, acho que ele não aparece, não lembro se ele não aparece. E esse personagem era um maior cachorro, era o ex das duas. Era o ex, O atual de uma e ex da outra. E elas começam a descobrir algumas coisas, não sei o quê. Aí no final eu falei, Joana, eu quero que você faça 2 fotos minhas. Aí eu peguei as 2 meninas, uma tá brilhando agora na travessia, né? Meu Deus, o personagem dela é a Sara. Meu Deus. Eu tô ficando... Isabelle Nassar. E a pequenininha, a lourinha, que era a Suzana Castelo. E aí eu falei com as duas, assim, ó, agora eu sou o Márcio Padilha. Eu quero um beijo de cada uma. As 2 me dando um beijo. Agora eu sou o Marcelo. Aí as 2 viraram de costas pra mim. Cara, a Joana, ela falou assim, cara, como é que tu inventa uma besteira dessa? Eu falei, cara, eu fico aqui, esperando minha hora de gravar, vou pensar bobagem. O Delicadeza é uma outra evidência de como a gente tem a capacidade de se reinventar, né? Porque eles filmaram isso no meio da pandemia. Sim, foi todos os cuidados. Eu me lembro. Cara, às vezes a gente tirava a máscara assim só para olhar alguma coisa, assim, para. A máscara. Eu falava, não, tudo bem, desculpa, estou botando aqui e tal. E para pegar no equipamento, a gente se higienizava, tudo. Mas foi uma produção bem. A Mônica, para variar, arrasou no cenário. Ela ganhou um prêmio, né? Nossa, agora, é lindo. No Festival de Triunfo. Prêmio de melhor direção de arte com esse filme. Pô, é lindo, é muito lindo. E é aquele cenário todo vazado, né? Que elas passavam de um ambiente para o outro. E o Bernardo, meu Deus, com aquele negócio, um equipamento absurdo, câmera pendurada nele, um monte de Steadicam, e ele andando atrás das meninas. Nossa, um sufoco. Mas é belíssimo o filme, belíssimo. Isso foi o que a pandemia nos deu. Ou seja, a gente sabe fazer, né? Independente de qualquer limitação que se imponha, né? Até sanitária se fez. Não, foi bem produzido, muito legal, muito bonitinho. E esse é um exemplo típico de BO, né? Exatamente. Mais baixo orçamento impossível. Mas todo mundo se dedicou ali ao máximo. No final, na finalização, a gente acabou pedindo ajuda para Maria Muricy, porque eu estava me enrolado, mas assim, e foi um negócio de fazer o som direto com bastante dificuldade, porque as meninas estavam em um movimento constante, não tinha como ficar o boom seguindo elas de acordo com a técnica perfeita, né? Então eu espalhei 10 microfones pelo cenário. Então, aonde elas iam, tinha um microfone captando elas, mas era assim, escondido dentro do vaso. E a Mônica, nesse ponto, ela adora, né? Essas coisas. A gente escondeu o microfone no vaso, na escrivaninha, atrás do quadro, na janela. Então, os microfones estavam todos ali, em qualquer situação que elas chegassem, tinha um microfone captando. E às vezes a gente conseguia fazer um take parado para poder ter um take de apoio, mas era raro, e elas estavam sempre em movimento constante. É um filme muito bonito, muito bonito. A história, as 2 meninas, cara, são sensacionais, 2 atrizes de mão cheia. 2 atrizes incríveis. E o filme, fico feliz assim, com o resultado, fiquei bastante feliz que a gente conseguiu, no BO, salvar ali aquela história. Mas, Paulinho, infelizmente uma coisa que assim, mais de 1 hora ninguém aguenta, então eu acho que a gente falou de tudo. Vamos falar só do livro, Os Poemas Insanos. Foi também a pandemia que te levou a escrever esses poemas? Foi também a pandemia. A ideia não era um livro, né? Ou seja, foi sendo escrito, era uma coisa natural, começou a sair de uma maneira até mais original do que eu costumava fazer. Ou seja, um livro sempre me foi cobrado, né? Mas a vida inteira. Você tem que fazer um livro. Eu nunca acreditei eu nunca quis fazer o tal do livro. Mas no final do ano passado, do retrasado, a revista cultural do Sesc me pediu uns poemas para uma edição de dezembro deles. Eu estava em Portugal e recebo a revista, como tinha sido publicado. E tinha umas ilustrações sensacionais. Eu fiquei encantado com as ilustrações. Quando eu cheguei, eu pedi o contato da pessoa para agradecer. E era uma menina,
uma moça paraibana, morando em João Pessoa, que fez esse trabalho. E aí a gente começou a dizer, bom, então por que a gente não faz mais? Vamos fazer o livro, vamos ver que editora é essa. Ela me trouxe a editora Paraquedas, e aí acabou saindo. Separamos, eu separei, fiz um trabalho de separar mais poesias do que eu gostaria que tivessem lá. Elas ajudaram, colaboraram. E a Luíse Costa, que é a ilustradora, fez um trabalho maravilhoso, né, de ilustração desses poemas. Poemas insanos. É isso. Eu acho que insano é o fato de você ainda escrever poesia nos dias de hoje. Você tem aquilo que você falou, o mundo vai girando, né? Estão criando novas ideias. Mas eu vi um meme outro dia do livro. Olha só, isso aqui não precisa de bateria. Para você ver o próximo texto, é só você virar a página. Você pode ver também a hora que você quiser, como se fosse um iPad, né? Ela brincando assim. E é isso, não gasta bateria. Pô, tá tudo impresso ali. Outro dia eu brinquei também com a Day, ela comprou uma máquina de escrever para fazer decoração. E aí eu falei assim, olha que coisa brilhante, cara, já digita e imprime ao mesmo tempo. Olha que tecnologia moderna. Aí ela fica, para de palhaçada, não sei o quê. Falei, poxa, já digita e imprime, cara, que legal. Mas modernidades e antiguidades, elas vão caminhando juntas. Cara, o Brasil tem um acervo de filmes, né, muito, muito legal, né, assim. Eu tô vendo agora que a gente está saindo de um momento crítico, Sim. né? E eu sou vice-presidente da Academia de Cinema, né? Então a gente está vendo a relação dos filmes inscritos na premiação deste ano, um número inacreditável. A gente tem 85 filmes inscritos de ficção, mais 30 e poucos de documentários, 36, qualquer coisa assim. Uma quantidade absurda de curtas. E as séries, né, que foram feitas, essas por demanda de televisão, a gente sabe como é que acontece. Mas imaginar que nós fizéssemos tantos filmes num período tão doloroso como esse foi uma surpresa. Que bom. A tecnologia ajudou também, né? Vamos combinar que... Já vi o pessoal aí com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Hoje em dia é muito mais fácil, porque antigamente uma película, quanto custava uma lata de filme? E depois revelar e fazer a truca, edição. Eu tive uma experiência agora, na semana passada, meu primeiro papel como ator. Opa! O filme do Régis Faria. Ele está fazendo, desde há cerca de 8 meses, ele vem fazendo um filme sozinho, com um personagem que é o Reginaldo Farias, pai dele, né? Isso, o Regis é o mais velho dos meninos. Regis é o mais velho. Agora, é tudo a mesma cara, né? Também. São todos parecidos. O Regis imprintou lá a família toda. Clonou. Reginaldo. E ele faz sozinho, cara. Ele com a câmera, ele faz um som, ele é uma... Sim. É impressionante, cara, porque ele chegou ao absurdo, né? Porque ele é o homem só. Eu já tinha visto isso com aquele francês que fazia uns clipes maravilhosos. Como é o nome dele, meu Deus? Fez algumas coisas para o canal. Ele também anda... Eu lembro de um francês. Mas ele ainda tem a namorada que fazia o som. Sim. Mas o Regis não, ele faz o som, ele faz tudo. Tudo. Porque o advento, eu sempre brinco que o que ressuscitou um pouco o som direto no cinema foi as câmeras fotográficas que filmam. Porque não dá para ter tudo. Então, às vezes tem muito boa imagem, mas o áudio não era tão bom. E aí tinham que recorrer para a gente aqui, vamos fazer o som direto à parte, num gravador, com um boom bonitinho, porque a gente precisa ter o som direito. Mas assim, essa demanda com pequenas câmeras que tem uma boa captação de áudio também, o cara vai sozinho, ele, Deus, e consegue resolver. É impressionante, porque o Bernardo, filmaram lá em casa, o Bernardo ainda deu uma ajudada, a Mônica ainda deu uma ajudada, mas
Ele filmou o filme todo, sozinho. Ele é talentosíssimo, É. né? Ele É uma- Eu, tem o DNA. eu já tinha visto um show do Lenine que nós fizemos, foi gravado na Holanda. O cara tinha, o diretor, ele fez 8 câmeras sozinho. Ele marcou todas as câmeras e ele operava da mesa, as 8 câmeras fixas. Era ele e também a mulher dele fazendo o som. Olha. Acho que foi o último DVD do Lenine, que é nosso, é do canal. No Bacana. tempo que a gente ainda tinha, eu acho que é do tempo que a gente ainda tinha o selo. Eu tenho saudade desse tempo. Nosso querido já nos deixou, o Wagner Vieira. Nossa, a gente gravou muito show, cada um melhor do que o outro, era bom demais. Mas é isso, Paulinho. Vamos olhar para frente. Quem sabe Tem aí. muita coisa a fazer ainda. Né? Temos aí várias produções, estamos juntos. Já fica aqui o recado. Venha fazer seu podcast com a gente. O pessoal aí do canal, o Paulinho vai levar lá, vai dar uma força. E queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu sei que você tem um monte de afazeres, gosta de cuidar de um monte de coisa. Tem aqueles cachorros lindos lá, né? Tivemos uma baixa, né? Tivemos. Perdi a minha labradora. Pois é, eu acompanho. Cheguei de viagem, ela se foi no dia seguinte. Estava só te esperando, né? Tadinha. Mas assim, são lindos, você cuida, desde aquelas fotos que você tira também, sempre... Fotos de pandemia. Mas era muito engraçado, assim, ver a reação deles fazendo algumas coisas, eu sempre curti. E te agradeço. A pandemia trouxe a ideia de uma rotina, né? Eu passei, como eu sou diabético, a família toda pressionou muito com relação aos cuidados que eu deveria ter. Né? Então eu passei um ano e tanto sem sair de casa, sem botar a cara para fora do muro. Né? Então foi uma redescoberta. Primeiro, redescoberta da casa, do jardim, cuidar do jardim, e os cachorros sempre comigo. Então passaram a ser objeto das minhas fotografias. Sim, muito bom mesmo. Paulinho, sem palavras para te agradecer, sabe? Estou muito orgulhoso, muito feliz. Você, para mim, sabe, não é puxar saquismo aqui, mas você é ídolo, é referência, a gente de gestão lá do canal, de administração, do seu carinho que você tinha com os produtos, com o cuidado das coisas. A equipe aqui sempre com a gente, sempre atenciosa, era bom demais fazer. Não vou falar todos os nomes para não ser... Mas assim, eu não consigo deixar de falar do Carlinhos, nosso produtor-chefe tricolor, a Luciana, a própria Simone nas entrevistas, nas reportagens. Cara, era muito bom. Obrigado por ter vindo, Paulo. Foi boas recordações. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer estar contigo aqui. Que bom que você gostou. Tamo junto. Gente, fiquem ligados que a qualquer momento o podcast está de volta. Abraço!